A maioria das grandes famílias em Portugal foram formadas no século XIX por, quer dizer, a sua origem essencial são mercenários, gangsters e piratas que participam nas lutas liberais e, em troca disso, vão recebendo terras e títulos e depois vão se tornando... são uma espécie de nobres que nasceram no meio da pilhagem entre o século XIX e o século XX. E a Espírito Santo não me parece que tenha um percurso muito distinto disso. Aliás, havia um ditado famoso: foge cão que te fazem barão, para onde se me fazem conde. E claro, estes grandes grupos económicos são formados, de facto, por uma ditadura do Estado Novo que protege pela lei do condicionamento industrial e disciplina a força de trabalho, proibindo sindicatos. E, portanto, é assim que nascem os grandes grupos económicos, não é com nenhuma tradição ao saber, é com pilhagem aqui e trabalho forçado nas colónias. De qualquer forma, eu penso que agora ainda há as ex-colónias, a Angola, são 5 mil milhões que desapareceram, que alguém tem que saber onde é que estão. Claro. A mim parece-me um caso de polícia, gostava... Não sei se alguém tem que ir à procura destes 5 mil milhões. Nós não estamos a falar de alguém que ganha o rendimento mínimo de 150 euros e vende uns riçóis e ganha mais 50. Nós estamos a falar de 5 mil milhões de euros, ou seja, mais de metade do orçamento do Serviço Nacional de Saúde de toda uma população que desapareceu e que supostamente tinha uma garantia. Estamos a falar de algo muito mais sério, que é o grupo usa o banco para se financiar com um crédito favorável, que é uma coisa que não acontece em lado nenhum. E isto é denunciado na capa do Wall Street Journal em dezembro de 2013. E o Banco de Portugal escuda-se atrás de um parecer inenarrável de um professor de Direito, da Faculdade de Direito de Coimbra, que diz que perante uma prenda de 14 milhões de euros dado por um construtor civil a Ricardo Salgado, isso foi um ato de solidariedade. E a minha pergunta é, mas isto é normal um país olhar para uma situação em que um banqueiro recebe 14 milhões de euros de prenda e o governador do Banco de Portugal olha para o parecer e diz então é normal? É neste estado a que nós chegamos. Agora, isto é um caso único. Eu acho que acho que há um bocadinho, não foi nesse sentido que a Isabel disse, segundo o que eu percebi, mas eu vejo muito isso na comunicação social, que é a ideia da exceção. E então o Jardim Gonçalves é da exceção, Rendeiro é exceção, Oliveira e Costa é exceção, Ricardo Salgado é exceção, de exceção em exceção, chegamos à regra. Ou seja, o que acontece é usar a banca para fazer negócios, levar os bancos à falência e depois quer dizer, a única verdadeira lição que se tira disto, e é preciso tirá-la realmente, e eu não sou do PCP, não defendo o PCP, nem defendo, a Sofia gosta imenso da K7 da União Soviética, eu não defendo ditadura nenhuma, nem de esquerda nem de direita. Mas o que isto mostrou, obviamente, é o colapso do capitalismo. Aliás, já em 2008, nos Estados Unidos, isso ficou claro como a água. Foi o dinheiro público dos contribuintes norte-americanos que salvou o maior banco norte-americano e a maior empresa norte-americana do mundo, e o mesmo se passou em Portugal. Ou seja, o que isto prova é que as grandes empresas, nomeadamente concentradas na banca, têm sido levadas à falência, e que a única coisa séria no meio disto tudo é o trabalho, e a reforma das pessoas. A única coisa séria no meio disto tudo, obviamente, era socializar a banca. Não é nacionalizar a banca, porque eu não confio em Estado nenhum, nem num Estado de esquerda. Não confio em Estado nenhum. É socializar a banca, é controlá-la, é garantir que há um controle público sobre a banca, porque demasiado poder na mão de poucos, mesmo que esses poucos sejam bons, é sempre mau. O poder tem que estar disperso e tem que ser controlado democraticamente pela maioria da população. E a banca, a concentração dos investimentos, tem que estar sob a alçada da maioria das pessoas.